Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nesta segunda-feira estamos iniciando mais um programa com a palavra. E esse mês de setembro é muito especial, porque o nosso programa está dentro do mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura. Eu espero e desejo que você tenha um dia muito abençoado neste momento em que vamos nos encontrar com Jesus por meio da Palavra de Deus, por meio da Sagrada Escritura. Te convido neste momento a voltar o teu olhar para a Palavra de Deus. É verdade que quando nos colocamos diante da Bíblia, vemos um livro, mas na verdade nós estamos diante do Senhor que quer falar conosco nesta manhã, todos os dias. A Palavra de Deus é o nosso instrumento diário de trabalho. A Palavra de Deus é o nosso amigo cotidiano, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os dias. Por isso, vamos iniciar o nosso programa invocando o Espírito Santo. Ninguém lê a Bíblia sozinho, ninguém compreende a palavra sozinho, mas pela ação do Espírito Santo, nós mergulhamos no que o Senhor quer nos falar. Ele tem uma palavra para você nesta manhã. Ele tem uma palavra para orientar a tua vida e o teu coração. Por isso eu convido você, aí na sua casa, a trazer as mãos sobre o seu coração. Se você está perto da Bíblia, traga a Bíblia sobre o teu peito, sobre o teu coração, e vamos rezar juntos, pedindo a ação do Espírito Santo para que possamos compreender a Sagrada Escritura e, sobretudo, a força de Deus, que é o Espírito Santo, para colocar a Palavra de Deus em prática. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Fazei, ó Pai, que pela leitura e meditação da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos alcançar um dia a vida eterna. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, quero convidar você que está acompanhando o nosso programa com a palavra para que ligue, entre em contato conosco, envie as suas intenções de oração para que possamos, ao longo da nossa programação, rezar por você. O telefone está na tela para que você possa entrar em contato conosco e deixar sua intenção, seus pedidos de oração. Meu irmão, minha irmã, hoje nós queremos tratar sobre o propósito da Sagrada Escritura. Qual o propósito de Deus ao lermos a Bíblia, ao lermos a sua palavra? Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia. Vamos abrir na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Assim diz a palavra: antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Nesse momento eu gostaria de conversar com você sobre o sentido, o propósito da Sagrada Escritura na nossa vida. Acabamos de ouvir, na segunda carta de São Pedro, algo muito importante para que tenhamos condições de entender a Bíblia. São Pedro nos diz, antes de mais nada, ou seja, em primeiro lugar, é preciso ter ciência e consciência que a Escritura, a Palavra de Deus, ela não resulta de uma interpretação particular. Embora a Bíblia seja um livro, você olha para a sua Bíblia, tem cara de livro, formato de livro, dividido em tantos capítulos. É um livro, humanamente falando, mas, contudo, a Palavra de Deus, diferente de outro livro, ela não nasce da intenção de um autor em escrever determinada obra, discorrer sobre determinado assunto, como o autor humano, não é, que nós conhecemos, como qualquer outro livro que nós já lemos, não é? A Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela nasce da intenção, do desejo que Deus tem de se comunicar conosco. Tanto é que a palavra como nós conhecemos hoje, enquanto livro, ela surgiu há pouco mais de 500 anos. Mas a palavra de Deus, ela ecoa desde a criação. Quando Deus criou todas as coisas, foi pelo poder de sua palavra. Ao longo da história da salvação, Deus falou pelos profetas, vai dizer a carta aos Hebreus, de muitos modos e de muitas maneiras, Deus falou pelos profetas. Mas na plenitude dos tempos, nos falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que, como diz o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ainda não existia a Bíblia, o livro físico, a Bíblia que é a compilação de 73 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. Mas a palavra de Deus sempre existiu. No entanto, meu irmão, minha irmã, o que São Pedro está nos dizendo em sua segunda carta é: a Bíblia não nasce da iniciativa humana. A palavra de Deus não nasce da vontade da carne. É a iniciativa de Deus de se comunicar conosco, de se revelar a cada um de nós. Por isso também há uma outra passagem que vai esclarecer tão bem isso. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, vai nos dizer que a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Logo, embora seja uma palavra que use de linguagem humana para se tornar compreensível a nós, e vejam que coisa maravilhosa, para se tornar comunicável a cada um de nós, Deus se rebaixa. Ele vem ao nosso encontro por meio de sua palavra. E para se tornar audível, comunicável, Ele fala conosco por meio de instrumentos humanos. Por isso, quem é que escreve a Bíblia? Homens e mulheres atentos à comunicação de Deus, atentos à revelação de Deus. Homens e mulheres a quem o Senhor alcança com o poder de sua palavra. Na liturgia da palavra de ontem, da missa dominical, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, nós ouvimos o profeta dizendo: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O profeta Jeremias, ele, desde a sua adolescência,
ele foi chamado por Deus para profetizar, para falar em nome de Deus. Quando chamado por Deus, Jeremias reluta: Senhor, eu sou jovem, eu não sei falar. Não é? Que nem o Frei Anderson que está aqui nesta manhã com você. Frei Anderson não sabe apresentar programa de TV, não é? Não sei falar, não sei me expressar, mas o Senhor quis chamar Jeremias como instrumento, como canal de comunicação da sua palavra. Então Jeremias acolhe o chamado e a missão de Deus e começa a profetizar e a falar em nome do Senhor. É assim que nasce a Sagrada Escritura. Deus inspira o autor sagrado. O autor sagrado, como instrumento de Deus, anuncia a palavra. Por isso a palavra, antes de ser um livro, ela é um anúncio. O anúncio da boa nova, o anúncio da boa notícia, o anúncio da salvação, o apelo à conversão, à transformação. Esse é o propósito da Sagrada Escritura para a nossa vida. É Deus que toca a porta do nosso coração para, por meio da palavra, entrar, para, por meio da palavra, chegar a cada um de nós, para, por meio da palavra, nos dar sentido, nos dar propósito, nos dar rumo, nos dar direção. Este é o propósito da Sagrada Escritura na nossa vida. Deus deseja se tornar íntimo a nós, como um amigo fala a outro amigo, como um amigo que fala ao coração do outro amigo. Por isso nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, intimidade com a Sagrada Escritura. E como eu começo esse processo de intimidade? Lendo a Bíblia todos os dias. A igreja nos oferece passagens e trechos para a nossa meditação diária. Por meio da TV, como a TV Evangelizar, por meio da internet, hoje temos tantas possibilidades de acesso à Sagrada Escritura, à meditação da palavra, buscar todos os dias este encontro, este momento de oração. A gente ouve tanto falar, não é? Da necessidade que temos de rezar todos os dias. E muitas vezes nós pensamos assim: o que eu vou dizer a Deus na oração? Temos que corrigir isso. Em primeiro lugar, na oração, devemos nos colocar na presença de Deus e nos perguntar: o que Deus quer me dizer hoje? Qual a sua palavra para a minha vida hoje? O que Ele quer me orientar hoje? Por isso, a nossa oração deve ser sempre feita com a Bíblia na mão. A Bíblia é instrumento de oração, porque se Deus nos quis falar e se comunicar a nós por meio da palavra, é com o poder da palavra, é com a palavra nas mãos que eu vou falar com Deus. É com a palavra nas mãos que eu vou estabelecer um diálogo com Deus e iniciar o meu diálogo com Deus. É com a palavra. Por isso nosso programa se chama Com a Palavra. Com a palavra eu vou rezar, com a palavra eu vou me fortalecer, com a palavra eu vou ser instruído, da palavra eu me tornarei um bom discípulo. Por isso, meu irmão, a Sagrada Escritura, ela é o coração da experiência e do encontro com Deus. Basta olhar a estrutura da Santa Missa, por exemplo. Qual é a primeira grande parte da liturgia eucarística, da liturgia da Santa Missa? A liturgia da palavra. É o que nos prepara para o encontro com Jesus na Eucaristia. É a experiência dos discípulos de Emaús, que enquanto caminhavam, Jesus se colocou no meio deles e começou a ensinar-lhes
tudo que a Sagrada Escritura dizia a seu respeito. Mas, padre, a Bíblia é tão grande, como eu vou entender, compreender a Sagrada Escritura? Primeira dica que eu posso lhe dar, e a mais valiosa e importante: a chave para a compreensão de toda a Sagrada Escritura é a pessoa de Jesus Cristo. Tenha em mente, quando você se senta para orar, para ler, para meditar a palavra de Deus, que está contida na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, você não está sozinho. Ler a Bíblia não é um exercício de compreensão pessoal. Ler a Sagrada Escritura é um modo de eu me colocar diante da presença de Deus para compreender o que Ele quer me dizer. Por isso eu devo me colocar diante da palavra com muita humildade, como quem se coloca diante da presença de Deus, como quem está diante do próprio Santíssimo Sacramento. Me coloco diante da palavra de Deus para que Deus fale comigo, ainda que eu não entenda, ainda que inicialmente eu não compreenda. Por isso, meu irmão e irmã, é necessário iniciar, empreender essa jornada bíblica, esse trato de amizade com a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, convido você a conosco empreender esta jornada de experiência com a palavra de Deus. Desde já queremos agradecer a você que está nos acompanhando de todo o Brasil. Nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco, mas antes acompanhe o Peregrina Brasil. Até daqui a pouco, meu irmão. Daqui a pouco voltamos logo após o intervalo com o nosso programa Com a Palavra. Venha com a Peregrina Brasil Turismo conhecer as mais belas cidades, basílicas e monumentos com o padre Edmilson Leite e o casal Eugênio Jorge e Marta, que pela primeira vez vão visitar a Terra Santa, juntamente com o padre Francisco, padre Diogo Albuquerque, diácono Léo Rabelo, além do padre Marlon Cunha. Serão 13 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia e na cultura desses dois países, Egito e Terra Santa. Conheça as pirâmides de Gizé, o Museu Nacional do Cairo, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas. Em Israel, visitaremos a cidade de Nazaré, o Monte Carmelo, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, a Basílica do Santo Sepulcro e o Monte das Oliveiras. Venha conosco em novembro de 2023 fazer parte desse roteiro. Ligue agora para a Peregrina Brasil Turismo 0 operadora 11 2942 8332 ou acesse peregrinabrasil.com.br. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Estamos de volta, meu irmão e minha irmã, nesta manhã de segunda-feira do mês da Bíblia, com o programa Com a Palavra de Deus. Agora, continuando a nossa reflexão, recordo o tema do nosso programa de hoje: o propósito das Sagradas Escrituras. Se você me acompanhou até aqui, começou a perceber que a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro comum, como qualquer outro, de qualquer outro gênero literário, que você leia simplesmente da primeira à última página e consiga compreender perfeitamente tudo o que está ali. Como eu dizia, a Bíblia e o próprio termo Bíblia, você já se perguntou o que significa o nome Bíblia? O nome Bíblia não é o nome de um livro. Bíblia significa conjunto de livros. Se você abrir a sua Bíblia, vai perceber que há 73 livros dentro da Sagrada Escritura. Quando você carrega a Bíblia,
você está com uma pequena biblioteca nas suas mãos. 73 livros escritos ao longo dos séculos, nas mais diversas épocas históricas. Para você ter uma ideia, só o Antigo Testamento compreende 5 séculos. 5 séculos é muito tempo. Diversos autores espalhados ao longo de 5 séculos formam o Antigo Testamento. O Novo Testamento, com o qual nós temos mais intimidade e proximidade, tem 1 século de escrita, de desenvolvimento. Por isso, não podemos pensar que a Bíblia é um livro que caiu pronto do céu. Tinha um padre que costumava dizer: tem gente que pensa que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Não, não é assim. A Bíblia foi se desenvolvendo ao desenrolar dos séculos, e embora com tamanha diversidade de autores, assuntos, temas, contextos, épocas históricas, tenhamos presente: a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. E a chave mestra para a compreensão de toda a Sagrada Escritura é o próprio Jesus Cristo. Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Se você conhece uma chave mestra, é uma chave nos nossos conventos mais antigos, mais históricos e seculares, era a chave que abria todas as portas de um convento ou de um edifício com muitos cômodos. Essa era a chave mestra, abria todas as portas. Qual é a chave mestra que abre todas as portas para a compreensão da Sagrada Escritura? Jesus Cristo. Ele é a chave de compreensão da Sagrada Escritura. É a linha que alinhava. Você que é costureira sabe o que eu estou falando. É a linha que alinhava e alinha todos os livros da Sagrada Escritura para que eu chegue à compreensão plena e total da revelação de Deus. Por isso, Sagrada Escritura não é apenas um livro. A Sagrada Escritura é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Por isso, antes de existir a Bíblia enquanto livro, como eu dizia, pouco mais de 500 anos, aliás, a igreja chegou à definição dos livros sagrados, dos livros que são de fato inspirados por Deus, apenas há pouco mais de 500 anos. Mas a igreja, a nossa fé, já existe há mais de 2000 anos. O que existia antes da Sagrada Escritura, da Bíblia como tal? A proclamação da palavra de Deus nas nossas assembleias litúrgicas, em cada Santa Missa. Foi assim que os santos tiveram um encontro com Jesus. São Francisco de Assis, uma vez um frade franciscano me disse: São Francisco de Assis nunca leu a Bíblia. Que escândalo, que absurdo. A Bíblia como nós conhecemos hoje, é claro, mas ele tinha contato com a palavra de Deus em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, onde a palavra era proclamada. Por isso a palavra é uma pessoa, a palavra tem uma voz, a palavra é uma presença. Jesus é a palavra de Deus. E sobre isso, o Papa Francisco tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: devemos nos aproximar da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O fiel não procura nas Sagradas Escrituras
o apoio para a própria visão filosófica e moral, mas porque espera um encontro. Um encontro. Que coisa maravilhosa, disse o Papa Francisco, sobre a palavra de Deus. Eu não vou à palavra de Deus com o desejo simplesmente, diz o Papa, sem segundas intenções, como um cientista que manipula um produto no laboratório, como um historiador ou um arqueólogo que procura dentro da Bíblia certezas científicas, comprovações históricas. Não. Eu vou à palavra de Deus com a intenção de ter um encontro com Jesus. Este é o propósito da Sagrada Escritura. Convido você, assim como nós iniciamos este programa, a terminá-lo com uma oração, a colocar sua mão sobre a Sagrada Escritura e a rezar comigo. Senhor Jesus, eu creio no poder da Tua Palavra. Eu creio que por meio da Sagrada Escritura, Tu nos revela o rosto misericordioso do Pai. Tu nos revela, Senhor, que há um Pai que nos ama, que há um Deus que nos aguarda. E por isso, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, converte o meu coração. Transforma a minha vida, me traz cura e libertação. Me dá sentido, Senhor, para cada dia. Com a Tua Palavra, Senhor, eu quero perseverar na fé da igreja. Eu quero perseverar na comunhão com os irmãos e irmãs. Com a Tua Palavra, eu quero seguir adiante, para sempre e todos os dias, pois Tu és, Senhor, meu companheiro de jornada. Meu irmão e minha irmã, desejo a você que está na sua casa a bênção de Deus. Não deixe de ter a palavra de Deus como seu amigo de todos os dias. A palavra do Senhor é fonte de bênção para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, continue conosco. Vem o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Deus abençoe o teu dia, sempre, todos os dias, com a palavra de Deus.